Nesse exercício de modelagem, né, para a gente entender como sintetizar torque na máquina, nós chegamos a uma expressão, nós finalizamos a modelagem, o modelo está até aqui, nessas equações, né, um modelo mecatrônico. Então, a gente conseguiu estabelecer as relações eletromagnético-mecânicas da máquina, ok? E a gente começou, então, a explorar o que aconteceria, né, qual seria o comportamento da máquina no eixo mecânico quando a gente variasse ou quando a gente alterasse as variáveis elétricas que nós somos capazes de alterar, ok? Então a gente pegou um primeiro cenário com a máquina de corrente contínua contendo excitação independente, tá? O que significa que existe uma fonte separada para alimentar a armadura, de um retificador controlado para alimentar a armadura e um outro à parte para alimentar o circuito de campo. E para essa topologia da máquina, tá? A máquina de corrente contínua pode ser associada em diferentes conexões, a gente vai até ver aqui com a evolução dos estudos, e para essa em específico, né, que é a mais usada para aplicações que demandam controle de torque em ambiente industrial, né, a gente viu o seguinte, que o controle do torque ou a relação torque por velocidade, até um passo antes, a relação torque por velocidade expressa a equação de uma reta. Tá? É um polinômio de primeiro grau com o coeficiente angular negativo. Então, a reta, né, com esse perfil que está mostrado aqui na tela. E a gente pode controlar, né, o torque em uma dada velocidade se a gente alterar a resistência de armadura, o fluxo do circuito de campo ou a tensão de armadura. Tá? Ontem nós estudamos o que aconteceria com a máquina, qual é o seu comportamento se a gente tentasse controlar o seu torque variando a resistência de armadura e a tensão de armadura. Faltou ainda a avaliação do que aconteceria se a gente alterasse o fluxo do circuito de campo, que é o estudo que a gente vai fazer hoje. Okay? Bom, se a gente alterar o fluxo do circuito de campo, deixa eu abrir um documento novo aqui. A gente vai ver aqui o comportamento da máquina de corrente contínua em excitação independente com a variação do fluxo do circuito de excitação, ou a variação do fluxo de campo. Tá? Bom, nesse cenário, pessoal, o que a gente observa aqui? Né? A gente tinha escrito, a gente tinha modelado que o torque eletromagnético possui a seguinte expressão, a seguinte relação com a velocidade. Então, é um coeficiente linear, dado por isso aqui, e um coeficiente angular com esse perfil.
Bom, se nós variarmos o fluxo do circuito de campo, né, e enxergando isso aqui como sendo a equação de uma reta, y é igual a b mais ax. Nós vamos ver o seguinte, a alteração no fluxo do circuito de campo, ela altera tanto o coeficiente linear dessa reta, o b, quanto o coeficiente angular. Tá? Então, você vai alterar os dois. Então, digamos que a gente esteja operando a máquina com uma determinada alimentação na armadura e no campo, né, e ela esteja se comportando segundo essa reta aqui. Tá? Bom, se a gente reduzir o fluxo do circuito de campo, tá? O coeficiente angular reduz. O coeficiente angular nos dá aqui o torque de rotor bloqueado, né? Que é esse ponto aqui, ou o nível de torque quando a velocidade é zero. Então, você vai ter um torque de rotor bloqueado menor, tá? E o coeficiente angular reduz em módulo. Ele é negativo, mas o módulo dele fica menor, tá? Então, uma reta com coeficiente angular negativo, ela vai ter essa orientação aproximada no espaço, né? Se você reduz o módulo do coeficiente angular, você vai fazer isso aqui com ela. Então, ao alterar o fluxo, a máquina passa a se comportar nessa outra reta aqui, ó, aproximadamente, tá? Então, a gente conseguiu esse comportamento aqui, reduzindo o fluxo. Tá? O que a gente observa nesse comportamento? Se a gente promover uma redução de fluxo adequada, tá? A gente vai conseguir aumento de torque, caso a máquina esteja operando acima de uma determinada velocidade. Olha aqui, ó. Dessa velocidade ômega 1 para frente, tá? Digamos que a máquina esteja operando em qualquer ponto aqui, originalmente, tá? E a gente reduziu o fluxo. O que nós vamos fazer aqui, ó? Nessa mesma velocidade, o torque sobe, tá? Deixa eu desenhar mais uma reta aqui com redução de fluxo, para destacar mais o efeito. Tá? Então aqui, ó, em qualquer velocidade acima de ômega 1, quando você reduz o fluxo, o torque vai subir. Tá? Então você tem a opção de promover um aumento do torque eletromagnético mediante a redução de fluxo a partir de um certo nível de velocidade. Tá? Dessa velocidade para trás, né, se a máquina estivesse originalmente operando nessa curva, qualquer redução de fluxo promove também redução de torque. Tá? Então, assim, você tem que, caso você queira aumentar o torque dela, você tem que promover uma redução adequada, tá? Fazer ela cair bastante, de acordo com a velocidade que você esteja, para que ela consiga te dar um aumento de torque. Bom, aí você pode perguntar assim, poxa, mas o torque depende tanto do fluxo, a gente fez um modelinho, o torque depende, ou é função, ele é diretamente proporcional ao fluxo do circuito de campo e à corrente de armadura. Se eu estou reduzindo o fluxo, como que eu posso crescer o torque? Tá? Então,
Então, essa pergunta se responde porque o aumento na corrente de armadura é substancialmente maior do que a redução no fluxo, tá? Se a gente olhar no circuitinho equivalente da máquina, que a gente modelou, vamos pegar aqui o circuito de armadura. Esse é o circuitinho que a gente desenhou a partir das equações do nosso modelo. Então, o nosso torque eletromagnético. Tá? Aqui está a força contra a eletromotriz. Tá? Aqui está o circuito de campo que cria o fluxo de campo que a gente está mencionando nessa análise de agora. Tá? Bom, vamos supor que a gente esteja aqui com um sistema a 440 volts, já alimentando a máquina na maior tensão possível, tá? Aproximadamente aí 1,4 vezes 440 volts, tá? Vou colocar aqui em torno de 600 volts. Vamos que você tem aqui VA em 600 volts, e você tem aqui essa força contra a eletromotriz, o EA, em 580 volts, por exemplo. Tá? Colocar uma máquina grande com a resistência de armadura pequenininha. Tá? Máquinas grandes vão ter pouca resistência de armadura, para que você não tenha, já que elas vão ter correntes de armadura elevadas, né? Você não pode ter resistência de armadura altas, né, ou elevadas, para não promover elevadas quedas de tensão na resistência. Tá? A ideia é que a maior parte da sua tensão de alimentação seja aplicada aqui na força contra a eletromotriz da máquina. Okay? Em regime permanente, a queda de tensão na indutância é zero. Tá? Então, você poderia dizer o seguinte, que a corrente de armadura seria o VA menos o EA, né, o EA está aqui em polaridade oposta, dividido pela resistência de armadura. Tá? Então, você vai ter 600 volts menos 580 volts dividido por 50 miliamperes, 50 miliohms, desculpa, que é o RA. A gente ia ter, então, ó, 20 volts de queda de tensão na resistência de armadura com 50 mili. Tá? Então, o resultado é multiplicar 20 por 20, 400 amperes. Tá? Bom, agora vamos fazer o que a gente estava estudando aqui nessa etapa, né? Ou seja, a gente está vendo aqui os efeitos da redução do fluxo do circuito de campo sobre o torque da máquina. Tá? Entendendo o efeito, a gente vai saber como usar isso para controlar o torque. Então, vamos dizer o seguinte, né? Esse cálculo foi feito para o fluxo do circuito de campo igual ao fluxo nominal. Tá? Agora, vamos supor que a gente coloque um fluxo do circuito de campo igual a 90% do nominal. Vou reduzi-lo aqui de 10% só.
tá? Então, se a gente reduzi-lo em 10%, o que vai acontecer? Tá? Num primeiro momento aqui, a velocidade quase que não muda, então a força contra a eletromotriz, que é proporcional ao campo e também a velocidade mecânica, ela vai reduzir de 90%, de 10%, tá? A velocidade mecânica quase que não muda, a dinâmica dela é muito mais lenta do que a dinâmica dos sinais eletromagnéticos, tá? Isso a gente tem que ter bem claro aqui, né? Ao mexer em ambos os mundos, o elétrico e o mecânico, né? A dinâmica de alteração dos sinais no mundo mecânico é muito mais lenta do que no mundo eletromagnético. Então, quando a gente reduz aqui o fluxo no circuito de campo, tá? Essa redução vai promover um transitório, né? Você vai mexer aqui na tensão do circuito de campo. Com a alteração dessa tensão, você vai reduzir o fluxo, ele vai cair a 90% do valor que você pediu, né? Nesse exemplo aqui, e a velocidade não vai nem mexer, basicamente. Tá? Vai ficar quase que constante. Então, ao alterar aqui, ou ao reduzir o fluxo a 90% do seu valor, a força contra a eletromotriz também vai reduzir a 90%. Tá? Então, se ela era 580 volts, aqui, ó, ela passa a ser 90% de 580 volts, ou 580 volts menos 58 volts, tá? Vai dar 528 volts, ok? Bom, nesse cenário, o que vai acontecer com a corrente de armadura? A corrente de armadura vai ser a tensão da fonte menos a tensão aqui da força contra a eletromotriz sobre a resistência, tá? Então, se você manteve aqui a tensão de armadura constante, nesse estudo, a gente está variando só o fluxo do circuito de campo. Então, a tensão de armadura, a gente está mantendo ela constante, tá? Essa força contra a eletromotriz, igual a gente falou, veio para 528 volts. A resistência de armadura é a mesma que a gente tinha mostrado aqui no início do exemplo, de 50 miliohms. Tá? Então, a gente passa a ter, né, 600 volts menos 528 volts, a gente tem uma queda de tensão aqui, ó, na resistência de armadura de 72 volts em cima de uma resistência de 50 miliohms. Tá? Então, você passa a ter uma corrente aqui, né, se dividir por 50 mil, é multiplicar por 20, 1440 amperes. Tá? Então, o que a gente observa aqui? Ó? Num primeiro cenário, tá? Você tem o fluxo nominal, tá? E uma corrente de armadura de 400 amperes. No segundo cenário, quando a gente enfraqueceu o campo, né? Você pode rastrear o cálculo aqui e vai ver o seguinte, a gente tinha proposto aqui enfraquecer o campo a 90% do valor do campo nominal. E a corrente de armadura foi para 1440 amperes, tá? Então, se por um lado, né, quando a gente avalia o efeito disso sobre o torque que a máquina desenvolve no eixo, tá? Então, se por um lado o fluxo caiu de 90%, a corrente de armadura aumentou 3,5 vezes, basicamente, tá? 3,6 vezes, ok? Então, o torque vai crescer com isso. Tá? A gente caiu isso aqui de 90% e aumentamos a corrente de armadura de 3,6 vezes. Tá? Então, o torque vai crescer de 3,24 vezes. Tá? Isso explica, né, o porquê que a gente consegue, de acordo com o ponto de operação da máquina, igual a gente mostrou na curva aqui de torque por velocidade, tá? Em uma faixa de velocidades elevadas, é possível aumentar o torque mesmo enfraquecendo o campo. Tá? Esse exemplo aqui
reforça a análise que a gente fez sobre a característica torque por velocidade e responde a pergunta que eu tinha convidado, né, vocês para analisar comigo alguns minutos, né, que é o seguinte, olha, você olhando isso aqui no primeiro momento, né, como engenheiro, engenheira aqui da planta, fala assim, poxa, mas né, eu aprendi que o torque é proporcional ao fluxo do circuito de campo, eu reduzo o fluxo, como que o torque sobe? Tá? Ele vai subir por quê? O torque sim é proporcional ao fluxo, mas ele também é proporcional à corrente de armadura. E quando você reduz o fluxo, a corrente de armadura cresce numa taxa maior do que foi a redução do fluxo. Aí o torque, que depende dos dois, acaba crescendo também. Tá? Então esse que é o efeito que a gente consegue. Sempre vai acontecer isso? Não. O que o modelo ensinou para a gente? Que isso só acontece se você reduzir o fluxo adequadamente. Você tem que escolher a taxa de redução do fluxo para sair de uma reta dessa e ir para uma reta de interesse a partir de uma dada velocidade mecânica. Então, tem que estar numa velocidade mecânica alta para que isso aconteça. Tá? Bom, essa forma de controle de torque, ela não demanda o uso de elementos de baixa, o que reduzem a eficiência energética do sistema, né, igual aconteceu quando a gente tentou controlar o torque aqui, inserindo resistências na armadura. Tá? Resistores convertem energia elétrica em energia térmica. Tá? É até possível, a gente viu ontem, é até possível controlar o torque inserindo resistores na armadura, mas você vai pagar um pênalti, que é desperdiçar energia elétrica, pagar mais caro na conta do que se poderia pagar caso você regule o torque a partir da regulação da tensão da armadura ou da regulação do fluxo do circuito de campo. Tá? Então, aqui, com a regulação via fluxo do circuito de campo, nós não temos a inserção de nenhum resistor. Tá? Então, não é um sistema, não é um mecanismo de controle de torque de baixa eficiência energética. Tá? Porém, o circuito de campo é um circuito de elevada indutância. Tá? Então, a gente não consegue aqui, né, variações de torque muito rápidas no tempo, ou de elevada dinâmica. Tá? O circuito de campo, pessoal, na máquina, ele é montado com uma peça de material ferromagnético, com muito material ferromagnético, né? O circuito estator. Então, assim, o pessoal, né, não vai ter tantos problemas em manter a peça parada, né, no espaço, ou não vai ter tantos quanto se teria na peça rotativa, né? Então, aqui é um circuito pesado, com muito material ferromagnético. E montado com uma força magnetomotriz elevada. Então, são promovidas muitas voltas dos condutores em torno do núcleo de material ferromagnético. Tá? Então, você tem uma força magnetomotriz elevada, muito material ferromagnético e um sistema de baixa relutância. Tá? Por quê? O rotor da máquina, que é o circuito de armadura, é montado bem na face dessa sapata polar.
ok? Aí vem aqui o circuito de armadura, ó, que é o circuito do rotor, montado bem aqui, ó, com um entreferro de ar pequenininho, tá? Então tem pouca relutância, ok? Então, o que vai acontecer? A indutância do circuito de campo, né, ela mede quanto fluxo você vai concatenar para cada 1 ampere de corrente que você colocar ali, ó, tá? E aí a gente promove no circuito de campo, por montagem, toda a ajuda possível para que 1 ampere de corrente no circuito de campo crie um fluxo magnético altíssimo. Então, essa indutância aqui é altíssima também, tá? E aí, circuitos eletromagnéticos de elevada indutância, eles têm uma constante de tempo elevada, ou seja, transitórios nestes circuitos são extintos após muito tempo, tá? Então, se você pegar aqui a equação que rege esse circuito, ó, é uma equação diferencial de primeira ordem, que a gente modelou com esse formato aqui, tá? Se você quiser um enfraquecimento de campo, que a gente comentou, né? Então, a ideia do enfraquecimento de campo é o quê? É pegar exatamente esse fluxo magnético aqui, que está sendo criado nessa bobina, e reduzi-lo, tá? Então, se a gente quiser enfraquecimento de campo, a gente vai ter que reduzir a própria corrente do circuito de campo. Essa aqui, ó, tá? Uma vez que o quê? O fluxo no circuito de campo, tá? Ou que ele cria, o ímã que ele cria, tá? É relacionado com o fluxo enlaçado da seguinte maneira, ó. Você pegar aqui o fluxo enlaçado e dividir pelo número de espiras, você tem o fluxo que aquele circuito cria no espaço, né? Lembrando aqui do curso de máquinas, o fluxo enlaçado ele vai medir para você, ó, quantas vezes essas espiras enlaçam as linhas de campo, ó. Então, cada espira dá um laço ou uma volta nas linhas de campo, tá? E os fenômenos eletromagnéticos manifestados nesse circuito são proporcionais ao número de vezes que o fluxo é enlaçado, não somente ao fluxo em si. Então, a gente cria o conceito de fluxo enlaçado, né, quantas vezes o ímã é enlaçado, né, ou é capturado pelas espiras do circuito em questão, que é o circuito de campo. Então, se você pegar esse fluxo enlaçado e dividir pelo número de espiras, você vai ter o fluxo por espira, que é o ímã total, o total de linhas de campo que esse circuito cria no espaço, tá? E ah, se a gente pegar aqui pela definição da indutância, né, o fluxo enlaçado vai ser o valor da indutância vezes a corrente dividido pelo número de espiras daquele circuito. Então, quando a gente tenta controlar o torque reduzindo o fluxo do circuito de campo, a gente vai ter que reduzir ou atuar sobre a corrente de campo, reduzindo o valor dessa corrente, tá? Reduzir o valor dessa corrente significa promover um transitório onde exista a redução da tensão de campo, tá? E aí, se você tem um circuito elétrico com um armazenador de energia, que no caso é esse indutor, e você promove um transitório, né, a tensão de campo ela tinha um valor, e a gente promove um transitório qualquer e reduz o valor dela, tá? Qual que é o comportamento da corrente, tá? Então, sendo um sistema de primeira ordem, a gente sabe que a corrente ela vai decair, né? Um comportamento exponencial. Então, essa corrente ela vai ter um nível qualquer. Quando a gente inicia o transitório, no momento que a gente tenta variar o estado energético do sistema, essa corrente vai cair exponencialmente até atingir um novo patamar e ficar nele, tá?
Esse tempo que ela gasta aqui, entre o início da sua variação e o final, tá? É aproximadamente dado por 5 constantes de tempo do sistema, tá? Essa constante de tempo você pode, né, buscando lá da teoria de circuitos, você pode encontrar resolvendo essa equação aqui, né? Então, a corrente do campo aqui, ela vai ter, né, uma resposta homogênea ou uma resposta natural, mais a solução forçada, ou solução não homogênea. Tá? A solução não homogênea é aquela que ela vai obter pela ação da fonte de campo. Então, em regime permanente, pela ação da fonte de campo, o que vai acontecer? Né? A queda de tensão aqui, desculpa, a corrente vai estar constante, a derivada dela é zero, o valor que ela atinge pela ação da fonte de campo aqui vai ser quanto? Vai ser a tensão da fonte sobre a resistência. Tá? Então, essa vai ser a resposta não homogênea. E a resposta homogênea, ou resposta natural do sistema, vai ser o quê? Vai ser uma exponencial com o decaimento, tá? Vai ser um valor inicial vezes E elevado a menos t sobre a constante de tempo. E essa constante de tempo vale a indutância sobre a resistência. Tá? Se você resolver a equação diferencial ali, você vai chegar nesse valor. Tá? Então, né, essa resposta natural é quando o sistema, por exemplo, ele tem alguma corrente e você vai e curto-circuita aqui, ó. Coloca 0 volts aqui na fonte de tensão, tá certo? E deixa que a corrente seja extinta, né? E que a energia do campo magnético seja convertida pelo resistor em potência térmica, tá? Naturalmente. Você vai deixar isso acontecer naturalmente. E aí o tempo gasto, aí a resposta que vai acontecer, né? O sinal da corrente que vai se apresentar nesse fenômeno é a solução homogênea ou natural, tá certo? Que vai ter um comportamento exponencial que vai ser extinto após aproximadamente 5 constantes de tempo, onde cada constante de tempo é proporcional à própria indutância do circuito de campo. Então, se você tem uma indutância alta, a constante de tempo do circuito de campo também é muito alta. Então, transitórios de variação de fluxo do circuito de campo vão durar muito tempo, tá? Esse intervalo é longo. Aqui, ó. Muito mais longo do que os transitórios de variação da corrente da armadura, que a gente viu ontem, quando você tentava controlar o torque variando a tensão de armadura, né, e de carona a corrente de armadura. Ok? Então, essa é uma desvantagem dessa proposta. Tá? Então, controlar torque por variação do fluxo de campo é possível, você pode até aumentar, né, o nível de torque, só que você não tem um comportamento dinâmico com um transitório de curta duração. Tá? Ou seja, até o torque atingir o valor final que você quer vai demorar muito tempo. E algumas aplicações não toleram isso. Tá? Então, ontem a gente comentou, por exemplo, ó, se você tiver em laminadores, por exemplo, tá? Vou colocar aqui os 2 cilindros de laminação, aí vem a mesinha de rolos aqui, trazendo a peça que vai ser laminada, tá? Então a peça vai chegando, né? Eu comentei com vocês ontem, a gente dá partida nisso a vazio, tá? Para não ter que ter uma máquina exageradamente grande, né? Que vai ter que suprir torque tanto para vencer a carga quanto para partir o sistema. Então você usa o torque primeiro para partir o sistema. Depois que ele já partiu, você não precisa mais de torque de aceleração, você usa do torque disponível para vencer a carga. Tá? E aí cada momento de tempo você usa da disponibilidade de torque do motor para não ter que usar as duas juntas ao mesmo tempo e precisar de um torque exagerado. Tá? Então,
Você parte ela, né, inicialmente, ela está rodando, atingiu a velocidade final, e tá com capacidade de desenvolvimento de torque, e de repente vai chegar a peça aqui, né, para poder ocorrer a laminação, e o torque de carga dessa peça, o efeito frenante dela, tá? Vai ser brutal. Então a gente vai estar com. Tem laminadores que a gente chega a falar em 2,3 kN, 2.300 Nm, tá? De torque de carga. Tá? Você pegar uma picape diesel, por exemplo, comercial, né, de boa capacidade de torque, você vai achar alguma coisa aí em 39 kgf metro ou 390 Newton metro, mais ou menos, tá? Então eu estou falando aqui de quase 8 vezes o torque de pico de uma picape, tá? É muito torque. Então o torque de carga ele vai subir brutalmente quando o material tocar os cilindros de laminação, os dois cilindros. Você não pode deixar o torque eletromagnético subir assim, ó, tá? O desenho aqui está sem escala no tempo, tá? Inclusive era no tempo, desculpa, aqui não é em função da velocidade, é do tempo, tá? Mas o que que acontece? Esse torque eletromagnético ele não pode subir com uma dinâmica lenta, tá? Por quê? Se ele fizer isso, o que que a gente espera, né? Até aquelas análises de sinais que a gente fazia no curso de máquinas, tá? Então aqui está a velocidade mecânica, tá? Ela tinha um determinado valor. Se o torque eletromagnético é muito menor que o da carga e custa a empatar, enquanto os dois são diferentes, ou seja, em todo esse intervalo de tempo aqui, ó, que os dois são diferentes, por segunda lei de Newton, se os dois torques que atuam no eixo estão diferentes, o sistema está acelerando, tá? Aceleração positiva ou negativa. Nesse caso aqui, você vai ter uma aceleração negativa, então vai frenar, tá? E se ele frenar demais, o que vai acontecer? O material cola aqui no cilindro de laminação. Você vai tentar tirar o material, você não vai conseguir. Vai colar ali, vai dar maior prejuízo, né? Igual eu estava explicando ontem. Então é uma aplicação onde você precisa que o torque varie assim, ó, quase que em degrau, tá? Para a velocidade quase que não mudar nada, dar um soluço, continuar aqui, ó. Tá quase com o mesmo valor que ela tinha antes do transitório, tá? Então essa aqui é uma aplicação onde você não poderia usar controle de torque por enfraquecimento de campo ou por variação de fluxo de campo, igual a gente estudou aqui, tá? Nesse modelinho aqui de cima, tá? Você até conseguiria crescer o torque, igual a gente falou, tá? Mas só que com um comportamento dinâmico inadequado. Demorar muito para o torque crescer e aí o processo não aceita, tá? Então tem esse ponto de atenção, né? E essa característica inerente a sistemas que promovem controle de torque por redução de campo ou enfraquecimento de campo, tá? Bom, tem algum cenário que ele ajuda, que ele seja especial, que ele realmente traga alguma coisa nova, tá? Tem um cenário onde ele traz uma coisa nova, que é o seguinte, tem alguns cenários, pessoal, igual cadeiras de laminadores,
Tá? Aqui, esse exemplo que eu estou dando com esse laminador seria, por exemplo, um grande laminador, tá? Um laminador de placas, blocos ou tarugos, tá? Para pegar um material com uma grande área de seção transversal, tá? E tentar afinar essa área de seção transversal, laminar ele, tá? Tem várias topologias de laminadores, tá? Para os mais diversos produtos, tá? Fio máquina, tubo, placa, que vai ser usada como na construção de navio, bloco, tarugo, tá? Uma série deles, ok? E em algumas dessas topologias, você tem um negócio chamado de cadeira de laminação. Então, são vários laminadores em série, aonde você vai afinando, reduzindo a área de seção transversal do material gradualmente. Então, vou pegar uma retinha aqui só para me orientar no desenho, tá? Aí você começa com a grande área de seção transversal e aí, nas próximas cadeiras de laminação, você vai reduzindo essa área. Então, aqui, ó, a gente fez a primeira cadeira, o material passa nela. Então, a primeira redução, tá? Vem aqui, tem essa área de seção transversal aqui, por exemplo. Ele vai sair da cadeira de laminação com essa área de seção transversal, né, ortogonal aqui. Vai sair achatado, né? Obviamente, o material não some, então a gente reduz a altura, ele aumenta aqui no comprimento, tá? Aí ele vem para a segunda cadeira de laminação, a gente reduz mais a área de seção transversal dele, tá? Aí ele vai sair mais fininho, mais compridão, tá? E alguns produtos siderúrgicos, né, eles são manufaturados, né, com essas cadeiras. Então, você pega um fio máquina, por exemplo, que é usado em alma de aço de pneu, para fazer prego, tá? Pneu não é só borracha, tá? Só curiosidade, pneu também tem uma estrutura de aço que é feita de fio máquina, que é esse exemplo que eu estou dando aqui. E aí, você vai promover, né, sucessivas reduções aqui, ó, e chega-se a ter 30 cadeiras de laminação na produção de algumas bitolas de fio máquina, tá? Vai reduzindo, reduzindo, tá? Aí no final você pode chegar aqui e tá com um fio mesmo, tá? De aço, com 5,5 milímetros de diâmetro. Um fiozinho redondinho com 5,5 milímetros de diâmetro, tá? Então, o que vai acontecer? O material está bem fininho aqui, o torque resistente dele, no final, é muito menor do que no início, tá? Aqui até acabou o espaço da nosso papelzinho aqui, virtual. Deixa eu aumentar o tamanho dele aqui, ó. Você vai ter ele gigante aqui, ó. E aí, o que vai acontecer? O torque de carga dele, tá? Você vai ter velocidade para cá, torque eletromagnético para cá, e o torque de carga dele doido para parar o material, ou promovendo uma intenção de rotação assim, tá? Esse torque de carga aqui, final, colocar F de final, ele é muito menor do que o inicial, o material está muito mais fininho, tá? Se você quiser fazer um exemplo exagerado, pensa o que é você laminar um bloco aí com 30 centímetros de altura dessa, né, algum 1 metro de largura, ou você laminar um fio de bombril, que é um produto siderúrgico também, de palha de aço, tá certo? Óbvio que o torque de carga para você poder laminar, né, uma palhinha de aço é muito menor do que o torque de carga para você laminar um bloco de aço, ok? Então o torque cai aqui no final, só que a sua demanda por velocidade no final, a velocidade final aqui, é muito maior do que a velocidade inicial.
tá? Um fio máquina desse chega a sair daqui, ó, com uma velocidade de um Fórmula 1 no final de uma reta, tá? 108, 110 metros por segundo. Você multiplica por 3,6 para dar em quilômetros por hora, 360 quilômetros por hora. Tá? Então ele sai, é um foguete, ó, vum. Então você precisa de muita velocidade para poder processar isso e já não precisa de tanto torque assim, tá? Bom, aí você pensa assim, bom, se eu então quiser, né, colocar muita velocidade, né, o modelinho nos ensina? Né? Que a nossa, tá aqui o nosso circuitinho de armadura, tá? A nossa força contra a eletromotriz, ela é proporcional à velocidade mecânica, tá? Então, se a gente quisesse promover, né, um crescimento da velocidade mecânica, a gente conseguiria isso promovendo um aumento aqui da tensão da força contra a eletromotriz. Seria uma forma de conseguir esse efeito, né? E essa força contra a eletromotriz, ela é quase igual à tensão de armadura em regime permanente, tá? A queda de tensão nessa resistência é baixinha, né? A máquina é comprada para ser uma fonte de torque e não um aquecedor. Não está comprando um aquecedor, então é para essa resistência ser baixa, tá? Em regime permanente também, essa indutância de armadura aqui não vai promover nenhuma queda de tensão, né? Porque a queda de tensão nela é proporcional à derivada da corrente. Em regime permanente, tá? Quando estiver laminando o material já há alguns segundos, essa corrente é constante. Então, quase toda a tensão que você coloca nos terminais da máquina, que você aplica, aparece aqui na força contra a eletromotriz. Tá? Só que se você precisar de velocidades mecânicas exageradas, tá? Igual aqui no a última cadeira de laminação de um fio máquina, você vai precisar de tensão de armadura exagerada. E por vezes não tem como conseguir essa tensão. Tá? Por quê? O seu retificador controlado, a tiristor, já está com ângulo de disparo zero, ou seja, colocou toda a tensão que podia. Tá? E não tem mais tensão. Ok? Então, nesse cenário, né? Vou olhar esses sinais aqui, ó. Lembrando aqui da eletrônica de potência, né? Aqui eu estou com os sinais de tensão defasados de 120 graus, né? Na rede de alimentação. Ok? E o que acontece? Quando você comanda, né? Lembrando aqui, eu falei com vocês ontem, essa fonte que alimenta o circuito de armadura é um retificador controlado a tiristor, tá? Então, quando você vai controlando o ângulo de disparo, né? Você vai controlando aqui, ó, um instante inicial que a tensão de uma dada fase começa a ser aplicada aqui na entrada, no terminal positivo ou no terminal negativo da saída do retificador, tá? E se você reduzir a tensão, você reduzir o ângulo de disparo ao máximo, para ter a máxima tensão possível, você vai disparar os tiristores aqui, ó, nesses pontos, são os pontos os chamados de ângulos de comutação natural, tá? Que se você tivesse um retificador a diodos, ele ia comutar, né, que diodo está conduzindo para o próximo nesses pontos. E você vai ter a máxima tensão possível de saída, tá? Então, se você tivesse uma rede, por exemplo, de 440 volts fase-fase, tá? A tensão máxima aqui que você conseguiria seria aproximadamente 1,35, 1,4 vezes 440 volts, tá? Isso aqui dá em torno de quanto? Ó? 30% de 440
132 volts, tá? Então você teria 570, uns 580 volts máximo na saída, tá? E aí você, basicamente quase toda essa tensão ia estar aqui, tá? Você ia ter aqui 570, 560 volts aqui nesse cenário, tá? E aí se você precisa, você não tem como então mais crescer a velocidade mecânica, não tem jeito, tá? Você já colocou toda a tensão que podia, né? Porque você pode olhar e falar assim, ah, não, para eu crescer então a velocidade mecânica, eu vou aumentar o torque eletromagnético, aumentando a corrente de armadura. Tá? Outra forma de ver isso aqui que eu estou falando, uma segunda forma de ver o mesmo fenômeno. Então, se eu quero aumentar a velocidade, eu vou aumentar o torque. Para aumentar o torque, então, eu vou aumentar a corrente de armadura. Tá bom. Para aumentar a corrente de armadura aqui, eu preciso aumentar a tensão de armadura. Não tem mais tensão disponível. O seu retificador controlado já usou toda a tensão do barramento de potência que ele tem na mão. Não tem mais de onde tirar. Tá certo? Então, qual que é o recurso que te sobrou, que te cabe? Enfraquecer o campo. Aí sim, que é o que a gente comentou agora há pouco. Você não vai ter um sistema com alto desempenho dinâmico, o torque vai variar lentamente, tá? E outra, você não tem mais a capacidade de torque nominal da máquina. Vai ter que ter um pouco menos de torque. Mas ainda assim você consegue elevar o torque, tá? Para que, vamos colocar aqui agora a curva de torque por velocidade. Agora a gente vai representar o torque em função da velocidade, tá? E não em função do tempo. Ó. Então o sistema estava operando aqui assim, ó. Quando a gente enfraquece o campo, a gente faz isso aqui com ele, ó. Foi isso que o modelinho ensinou para nós. Então, se a nossa velocidade mecânica, por exemplo, era essa aqui, ó, no início da operação, com esse nível de torque, tá? Na hora que a gente promove o enfraquecimento, né, ocorre o transitório eletromagnético, a velocidade mecânica quase que não muda, o transitório eletromagnético se encerra e a velocidade mecânica continua, quase que a mesma. Então, a máquina em regime permanente começa a operar nesse ponto aqui, ó, com a mesma velocidade, só que com um torque agora maior do que o torque inicial. Tá? Aí o que vai acontecer? Você subiu o torque, né? Digamos que o torque de carga, ó, nesse ponto aqui, ele estava empatado com o torque eletromagnético. Ele tem essa característica aqui, ó. Tá? Aí os dois empatados nesse ponto inicial, né, garantem para a gente que a máquina não conseguiria subir mais a sua velocidade. Quando a gente enfraqueceu o campo e o torque eletromagnético subiu, o que vai acontecer? A máquina passa a ter o torque eletromagnético maior do que o da carga em todos esses pontos aqui, ó. Então ela vai acelerar. A máquina vai passar por esses pontinhos na reta preta que eu estou marcando, a carga vai desenvolver esses níveis de torque nessa reta laranja e de repente os dois empatam aqui na frente, ó. Pela segunda lei de Newton, quando os dois se igualarem, a gente vai atingir a nossa velocidade final, maior do que a velocidade inicial aqui que a gente tinha. Tá? Então, esse é o comportamento que o enfraquecimento de campo promove. Tá? Pessoal, só um minutinho que parece que o programinha deu pau. O programinha que eu escrevo aqui. Tá? Então, esse vai ser o comportamento aqui que a gente vai observar e aí a gente vai conseguir, né, usando do enfraquecimento de campo para controle de torque, operar o sistema numa velocidade mecânica maior, mesmo embora a gente não tenha mais tensão disponível na saída do retificador para subir o torque. Tá? Serve para alguns casos. Tá? Então, isso vai funcionar bem quando a nossa aplicação não demanda torque com alto desempenho dinâmico, não são todas que demandam, tá? E quando o nível de torque que a gente tem que desenvolver na velocidade altíssima não é muito alto. Ou seja, você pode
vai operar em velocidade maior do que a nominal e torque menor do que o nominal, que é o que eu estou falando ali do fio máquina. Tá? Ou seja, você está com... Ver se você consegue recuperar. Você está com salvou quase tudo. Então aqui, ó, você está com a velocidade final alta e o torque de carga baixinho. A aplicação tem essa característica, que é o caso, por exemplo, de um laminador de fio máquina, a última cadeira de laminação, o último dos 31 laminadores, por exemplo, tá? O fio está fininho, né? O aço está fino, ele demanda pouco torque, só que ele está com a velocidade de um Fórmula 1 no final de reta. Então você tem muita velocidade, apesar de ter pouco torque. Aí dá para usar enfraquecimento de campo, tá? Mas assim, pô, mas por que você está falando disso agora? Porque é o seguinte, ó, a potência que você vai colocar no eixo mecânico, né, que a máquina vai desenvolver no eixo, é o torque que ela vai desenvolver vezes a velocidade do eixo, tá? Então a gente já, né, e aí em regime permanente o torque eletromagnético é o próprio torque que a carga desenvolve, tá? Então, se a velocidade está altíssima, muito maior do que a nominal, você não pode tracionar uma carga que seja igual ou maior do que a nominal. Você tem que ter uma carga com um nível menor do que a nominal. Porque se você tiver uma carga também alta, a potência no eixo fica maior do que a nominal. A máquina vai queimar. Tá? Então, ou seja, são aplicações especiais que você demanda velocidades exageradas com torque de carga mais baixo. Ok? Então, essas aplicações elas são atendidas, né? Por exemplo, se a topologia do acionamento for baseada na máquina de corrente contínua, a gente pode controlar a nossa planta mecatrônica para que ela opere com enfraquecimento de campo, ou seja, redução do fluxo do circuito de campo, que foi o que a gente explorou aqui na aula de hoje. Tá? E aí, essa explicação, né, essa exposição aqui encerra as formas que você tem, né, os sinais e parâmetros que você pode lançar a mão, você pode atuar, alterar para conseguir controle de torque numa máquina de corrente contínua com excitação independente. Tá? Então, acabamos aqui de cobrir tudo, né? Tanto, né, o controle de torque via a variação da tensão de armadura, quanto a variação do fluxo de campo, quanto a variação da resistência de armadura. Tá? Cada um tem o seu pró e contra aqui. Tá? Em contextos industriais, né, onde você tem, muitas vezes você vai precisar de alto desempenho dinâmico, você não precisa de velocidades tão exageradas, o mais usado é o controle de torque pela variação da tensão de armadura. É o mais comum de ser feito. Tá? Variação de resistência de armadura é o mais exótico de todos, porque o custo da energia está elevado e o custo dos conversores tem caído. Não é baratinho, mas tem caído. Tá? E a variação do torque pelo enfraquecimento de campo, que é o que a gente viu hoje, já não é tão exótico quanto o acionamento que tem controle de torque por variação da resistência de armadura. Tá? Já é mais comum se achar. Tá? Não tão comum quanto os que variam tensão de armadura, mas é mais o que usam de variação de tensão de armadura. Tá? Mas ainda assim, ele ficaria em segundo lugar. Então, você vai, em termos assim, dos mais usuais, você vai ver mais sistemas usando de variação de tensão de armadura, segundo, fluxo de campo, e por último, variação da resistência de armadura. Tá? Bom, pessoal, o meu recado hoje é esse. Hoje a aula é assíncrona, né? Então ela é uma aula mais curta. E aí, deu o horário.
Eu abro a palavra para vocês, né? Fico disponível aqui se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário. Eu estou à disposição. Então tá. Então, beleza. A gente se vê, então, semana que vem. Desejar a vocês aí uma boa noite. E segunda a gente se encontra novamente. Bom, até mais então. Tchau, tchau. Obrigado, Léo. Falou, valeu. Boa noite, Leonardo. Muito obrigado. Falou, Marcelo. Boa noite. Valeu. Boa noite, professor. Falou, boa noite, Camilo.